Do ponto de vista falando de neurociência, a China está, do ponto de vista tecnológico também, próximo do que produz os Estados Unidos? Bom, a China colocou no seu plano quinquenal, no último dia 31 de dezembro, entre as áreas de interesse nacional, ou seja, isso, quando eles falam isso é porque vai ter dinheiro, vai ter as força. 3 primeiras, eu não sei se nessa ordem, mas as 3 primeiras: robótica, inteligência artificial e interface cérebro-máquina. Interface cérebro-máquina está na lista das tecnologias de prioridade nacional no próximo plano quinquenal. Entendi. É impressionante. Então, se não agora, daqui a um pouquinho... Não, o plano nacional, a iniciativa... Os Estados Unidos criou uma iniciativa, a Brain Initiative, né? Curiosamente, a coisa mais importante que saiu do Brain Initiative do ponto de vista humanístico foi a nossa demonstração na Copa do Mundo, cujo trabalho básico foi feito nos Estados Unidos, né? Quando a gente fez o exoesqueleto aqui, foi feito no Brasil. Mas tudo quem pagou o desenvolvimento da interface cérebro-máquina foi o governo federal americano, né? O dinheiro do taxpayer americano. Naquela época foi criada a iniciativa do cérebro americana. E apareceu uma na Europa, e a China criou a sua, que é gigantesca. Então você tem um investimento estratégico estuporante na China em neurociência básica. Só que agora, como a interface cérebro-máquina demonstrou ter um impacto clínico gigantesco, e a China deve ter, estima-se, da ordem de 450 a 480 milhões de pacientes com doenças neurológicas, só neurológicas, tá? O que é 1/3 do país, o que é um pouco abaixo, talvez, da média mundial, que é 43% nesse momento, né? São 3,4 bilhões de pessoas. É metade da humanidade, quase. Essa demanda, e como o maior fator de risco na Ásia é idade, e como a China tem a maior população idosa do mundo, investir em novas terapias para pessoas mais idosas ou para pessoas com doenças neurodegenerativas é vital para o país, né? Então, isso se transformou numa loucura, né? Tem startup de Brain Machine Interface em todo canto. Eu conheci várias, né? E essas iniciativas não se propõem se propõem a reabilitar pessoas, mas por meio de máquinas. Não, por meio dessa conexão entre o cérebro e diferentes tipos de tecnologia de neuroreabilitação. Tá. Então, sejam elas mecânicas, como exoesqueleto, ou computadores, ou até o que a gente faz, né? A gente faz uma mescla, a gente fez nesse estudo na China, que a gente acabou de publicar. Esse estudo que você está falando que acabou de publicar foi quando? Foi dezembro? Dezembro do ano passado, nós publicamos o preprint inicial, que são 160 páginas de dados de 19 pacientes que nós seguimos durante vários anos. Na realidade, o estudo principal foram 9 meses, e depois nós pegamos 5 pacientes do grupo controle, que só fez a fisioterapia normal, e pôs no grupo experimental. Então nós tivemos no total 14 pacientes que nós seguimos e fizemos imagens do cérebro, ressonâncias nucleares magnéticas, ao longo do uso da interface cérebro-máquina, que ninguém tinha feito ainda, né? E não só nós reproduzimos os dados... Esses pacientes estavam fazendo uso de que tipo de... você estava tentando conectar o cérebro deles com a máquina, mas era sempre a mesma máquina? Não, na realidade, no que nós fizemos, primeiro, nós usamos o método não invasivo. Tá. Esse foi o primeiro que nós fizemos desde a Copa do Mundo, 12 anos atrás. Então, nós usamos aquela touquinha de EEG, e na China... Como isso foi no meio da pandemia, nós tivemos uma série de problemas não dava para mandar coisas para lá. Eles usaram a nossa realidade virtual, que é um avatar sendo controlado. O treinamento era a pessoa imaginar andando novamente, controlando esse avatar. E nós pusemos esses pacientes com a interface cérebro-máquina em andadores robóticos, né? Não o nosso, porque não deu para mandar, mas o que eles tinham disponíveis lá, comercialmente disponível lá, né? E o que nós mostramos foi, nesses primeiros 9 meses, a taxa de recuperação de você ir de uma paralisia completa para uma paralisia parcial, inclusive com pacientes que conseguiram andar sem o exo, sem nada, só com um andador, né? Um andador esses de metal, né? Foi a mesma da nossa aqui nos primeiros 9 meses, de 50%. 50% dos pacientes conseguiram fazer essa transição. No Brasil, a gente seguiu os pacientes por mais tempo, 28 meses, e aí foi 100%.
Mas na China nós só tivemos 9 meses, né? E aí o que foi mais interessante foi a gente notar que nesse subgrupo que faz a transição, o cérebro que vinha atrofiando, porque depois de uma lesão medular, o cérebro, o córtex começa a perder volume, né? Começa a perder espessura. O treinamento conseguiu reverter essa redução essa atrofia cortical. Nunca ninguém tinha mostrado isso com a interface cérebro-máquina. E que, curiosamente, isso nos permitiu levantar a hipótese que essa atrofia que a gente viu, ela ocorre naturalmente quando a gente envelhece, naturalmente, sem nenhuma doença. À medida que você vai envelhecendo, o córtex vai perdendo volume. Em algumas pessoas mais depressa, outras menos. Por isso que a gente vai, né, tendo uma perda de capacidades cognitivas. Havia uma teoria, há uns 15 anos atrás, de que a lesão medular podia acelerar esse processo. E a gente viu evidências que suportam essa teoria. Tá. Claro que não é a prova definitiva, mas muito sugestiva. Só que o fato que o uso de uma interface cérebro-máquina não invasiva reverteu, sugere a hipótese, não tem nada provado, de que talvez o uso da interface possa desacelerar o envelhecimento cerebral. Isso é interessante. Nunca foi proposto. É um saltinho, mas é interessante. É um salto porque de repente você tira a interface cérebro-máquina do uso em doenças neurológicas e eventualmente pode levar para qualquer ser humano, normal, sem nenhuma patologia, tá? Claro que nós vamos precisar de estudos clínicos enormes para demonstrar isso, só que ninguém nunca tinha pensado nessa possibilidade. Entendi. E essa possibilidade só veio porque a gente acoplou estudos de imagem, ressonância nuclear magnética, né, funcional, com o estudo clínico nos mesmos pacientes, né? E isso demorou um tempo razoável para a gente conseguir fazer todo esse movimento, né? E agora, evidentemente, a gente quer ampliar, quer criar estudos mais com um número de pacientes muito maior, não só em pacientes com lesão medular, mas estudar em outras doenças, porque essa atrofia também ocorre em Alzheimer, em demência, em doença de Parkinson, em outras coisas, né? Epilepsia crônica. Então, nós vamos ampliar o escopo do uso dos nossos protocolos para uma série de outras doenças, mas também eu estou agora negociando a possibilidade de fazer um estudo clínico de envelhecimento, de ver se o uso da interface cérebro-cônica durante um período razoável e é não invasivo, é muito simples de usar, muito fácil de usar. Isso funciona, assim, você disse, ainda não tem nada provado, isso daí é apenas olha, se isso aqui funciona assim, talvez funcione assado. Isso, é uma conjectura. Né? Isso. Se funcionar assado, a gente está falando de entre aspas, uma fisioterapia, isso. Que é o cara ir usando aquela parada com frequência para não perder o tônus. E curiosamente surgiu um estudo, eu ainda não li ele inteiro, mas logo depois que a gente publicou, não deu tempo de... né? Nem deles citarem a gente, nem a gente citá-los, porque eles publicaram depois, mostrando que em pacientes que estão envelhecendo, se você fizer um programa de treinamento cognitivo, só de mentalização, se eu não me engano, são cálculos matemáticos de cabeça, resolver problemas mais complexos mentalmente, eles notaram uma desaceleração da atrofia. Ou seja, de repente apareceram 2 trabalhos que falam, sem nenhum saber do outro, estão convergindo na mesma teoria. Tem vários pontos fundamentais. Primeiro, com esse trabalho, nós começamos a acabar com a Neuralink, né? Porque se você pode ter o resultado sem entrar no cérebro, para que você vai furar o cérebro? E como o cara já desistiu de Marte, já desistiu do carro elétrico. Calma, não desistiu não, Desistiu do carro elétrico, do buraco lá de Las Vegas, que tá virando... Você viu? Ele desistiu mesmo desse? Tem um buraco lá. Eu tô ligado nesse, eu achava legal essa ideia. Não, mas virou resort de rato lá. A prefeitura de Las Vegas está desesperada para tentar ver o que vai fazer com o buraco, né? Eu só estou avisando ele que é melhor ele já começar a ir preparando o post dele de desistir de neuroscience, porque, né? Se nós tivermos certo, qual é o ponto? Se você usa... E agora estão surgindo tecnologias novas, não invasivas, extremamente interessantes. Tem gente agora tentando registrar atividade elétrica por ultrassom, né? Um sistema de ultrassom, que você não precisa pôr nada dentro do cérebro. O que vocês fazem hoje é por meio de eletrodo. Esses eletrodos no couro cabeludo, que é o EEG, eletroencefalografia tradicional. Mas nós estamos começando a
investigar a possibilidade de usar outros métodos não invasivos que estão surgindo. Você está tomando cuidado de ir só nos não invasivos, é isso? É sim. Eu sei, eu criei um método invasivo e eu sei para que ele serve. Para estudar o cérebro em animais é a coisa mais adequada, apropriada, porque te dá uma resolução muito maior. E em certas doenças, num número muito restrito, não vai ter saída, você vai ter que fazer. Todavia, não é a panaceia que esses caras tentam vender. Entendi. E também não tem como, não escala. Não escala? Não escala porque... Como é que... Nós estamos falando de 3,4 bilhões de pessoas. Sim. Como é que você vai operar todo esse povo? Não tem Não como. dá. Não tem neurocirurgião no mundo, não tem sala, não O que tem é hospital. completamente diferente da capacidade de pôr um negócio na por cabeça. uma touca de natação, que você pode fabricar milhões a um custo muito baixo. Sim, né? sim. E Do ponto de vista de negócio, era aí que o Elon Musk devia estar investindo. Mas ele é uma farsa. Eu preciso avisar o Sérgio que ele é uma farsa completa. Porque... Veja, ontem ele desistiu de Marte, que todo mundo sabia que era... Né, quando ele ganhou o contrato do governo americano para ir para Marte, bilhões, ele ia pôr um foguete que ia levar 100 e poucas toneladas, 150, 170 toneladas para a órbita. Ele nunca passou de 30. E agora ele disse que não dá. Então é uma redução de 80%, 70%, 80% do payload para ir para cima. E era óbvio que você não pode mandar gente para Marte sem saber se o cara chega vivo e como o cara vai viver lá, porque não tem atmosfera, não tem campo magnético, está aberto para radiação cósmica, radiação do Sol. Então ele vai para a Lua agora. A Lua é mais tranquilo. É aqui do lado. Faz só 50 anos que eles estão tentando ir. Agora, divertido vai ser se os chinesinhos chegarem lá primeiro, entendeu? Porque eles vão agora, em 2030. Eu passei perto lá do centro espacial deles. É sensacional. Eles estão dizendo que vão pousar na Lua em 2030. Né? Eles têm uma base espacial só deles. A estação orbital é só deles, porque o conglomerado europeu, americano, não permitiu, né, que eles se unissem. Então, mas voltando à interface air-máquina, estão surgindo métodos que podem ou complementar o EEG ou podem eventualmente até ser melhores. Não temos certeza ainda. Se essa tendência se confirmar, eu criei até nesse paper eu criei uma sigla que é mares em inglês, SIS, né? Então, para você decidir qual é a alternativa que você vai usar num paciente, você tem que seguir o SIS, ou seja, tem que ser safe. Tá? O não invasivo é 100% seguro. Não tem risco de dar infecção, o eletrodo parar de funcionar. Então, safety é o primeiro. Né? Ele tem que ser eficiente, efficacious, porque tem que funcionar. Né? Ele não pode só funcionar por alguns meses, que é o que acontece com os implantes, e parar de funcionar. Né? É isso que acontece com os implantes. A biocompatibilidade dos implantes não foi resolvida. Tá. Então o cérebro reage, cria toda uma reação inflamatória ao redor, produz uma reação imune também, inflamatória imune, e deposita proteínas e cria uma cicatriz. E aí a ponta do eletrodo é preenchida com uma camada de proteína, de depósito de outras coisas para funcionar. Isso a gente sabia desde os macacos. Então, só que ninguém fala publicamente, né? Eu acho que é a primeira vez que eu escuto isso. Então, provavelmente, se o Neuralink tivesse disponível hoje e eu o instalasse, eu provavelmente daqui a um tempo teria que substituir. E não dá para substituir, porque como você vai tirar o barato? Sei lá, porra. Você tira o barato, vem tecido bom junto, porque tem uma cicatriz lá ancorada no cérebro. Não é uma operação trivial. É uma merda. Desculpa. Entendi. Depois do Pasco Rakish, agora eu tô decaindo no meu vocabulário. Mas enfim. A vida do flow, tá, né? Não, mas veja, você teve companhias muito antes da Neuralink, logo depois que a gente publicou os trabalhos, em 2000, 2006, 2005, outra empresa surgiu, BrainGate. Os caras sumiram, porque alguns meses depois parava de funcionar. Entendi. Entendeu? Então esse é o E. Seguro, eficiente. Quanto A? Isso. O A, ele tem que ser affordable. Tá. Ele tem que ser um custo que uma pessoa... É possível pagar. E um sistema de saúde público, por exemplo, é capaz de pagar. E ele tem que ser scalable. O S é escalável para milhões. Né? Então, quando eu criei esse novo instituto aqui no Brasil, recentemente, no meio da pandemia, eu deixei claro ali que uma das coisas mais importantes
são esses fatores, né? Mas é o potencial de escalar, porque é um problema, é uma epidemia silenciosa. Todos nós conhecemos um caso de um familiar, né, ou de um vizinho, mas a gente não tem ideia, até um estudo que saiu em 2024 na Lancet Neurology, que é 43% da humanidade. Né? E o impacto humano, social, econômico é tremendo. E essa equação está sendo olhada com grande cuidado na China. Né? Com muito cuidado. Completamente diferente do que você vê nos Estados Unidos, onde o único fator preponderante é qual vai ser o retorno econômico da neurotecnologia. Que, na minha opinião, vai ser muito maior do que da inteligência artificial, que daqui a pouco capota. Né? Porque até agora não deu nenhum. Né? Já tem os caras da Amazon, acho que é da Amazon, demitindo uma galera. 36 mil. Além da Hyundai. Mas você sabe por que eles estão demitindo? Isso que também tem que ficar claro. Eles não estão demitindo porque a AI ou a inteligência artificial transformou esses empregos obsoletos. Eles estão demitindo para gerar cash flow, fluxo de caixa para investir em GPUs, em equipamento e data centers. Eles ainda não têm um retorno efetivo da tecnologia. Para você ter uma ideia, saiu um relatório que semana passada, eu tenho até o gráfico aqui em algum lugar no meu telefone, a única empresa que está conseguindo ter um pouco mais de cash flow do que o investimento em CAPEX, né, que é equipamento, é a Microsoft. Isso são só 10 bilhões, que para eles é nada. Tá? As outras empresas todas estão investindo, esse ano que entra, Google, Meta, da ordem de 100 bilhões. OpenAI? Bom, a OpenAI é o grande esquema. A OpenAI, então, Sam Altman ele suplanta... O que é difícil? Não suplantar não. Ele está no mesmo time do nosso